Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com Deus. Hoje a gente vai conhecer o testemunho da pastora Marilda, mulher de Deus, que eu admiro muito. Vou enviar o convite dela aqui. Pastora Marilda. Pastora Marilda, convidar. Convite. Vamos aguardar ela receber o convite. Você pode seguir ela na rede social. Oi, oi. Tudo Que bem? alegria, que alegria estar aqui, Andressa. Que honra. É um prazer. Eu que agradeço por você ter aceitado o convite. É um prazer estar. Admiro muito você. E aqui não é nada sobre a gente, né, pastora? Aqui é tudo sobre Jesus. Verdade. Mas tem muitas pessoas que me acompanham que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso que mudou a nossa vida. Então, é por esse motivo que eu estou trazendo o testemunho de diversas pessoas, porque a gente não está aqui para falar de igrejas, nós estamos aqui para falar de Jesus, né? De Verdade. almas para Jesus, que é o que Deus colocou no nosso coração. Então, eu queria que a senhora contasse a história da senhora, porque antes da senhora ser pastora, a senhora foi a Marilda, né? Como é que Jesus lhe encontrou? Minha história é bem bacana, inclusive eu estou escrevendo já o livro e tem tudo a ver com ele, né, Andressa? Tem tudo a ver com Jesus. Eu conheci Jesus numa situação muito difícil para o meu pai, não para mim. Meu pai, ele estava perdendo tudo em jogatinas de baralho. E na minha cidade, hoje nós estamos aqui com 450 mil habitantes, mas na época, há 39 anos atrás, era uma roça, mas no interior de Minas. Hoje é uma roça grande, porque aqui é típica. Então, quando eu tinha 10 anos, meu pai, nessa falência, né, nessa decadência, ele me levou para a igreja. E ali nós conhecemos o Senhor Jesus. Despertar da Fé era o nome da igreja. Só que nós viemos de uma tradição católica e eu fiquei um ano visitando com meu pai e identifiquei e aceitei Jesus. Aí, com 11 anos, um ano depois, né, nesse decorrer de um ano, eu já estava ali expulsando demônios. Aí o pastor me colocava em cima da cadeira e eu dava ordem para os espíritos, e eles colocavam a mão para trás e tudo aquilo que a gente conhece, vê e sabe. Então o pastor falava: essa menina vai ser uma grande mulher de Deus. Não existia pastora naquela época ainda. E assim eu comecei a minha vida com Cristo Jesus. Só que, depois desse um ano de igreja, meu pai não aguentou e foi embora. Então nós ficamos 6 anos sem saber se o pai estava vivo, se o pai estava morto. E eu não pude mais ficar na igreja, porque minha mãe assimilou aquela situação toda e falou: não, lei de crente. Você lembra dessa expressão, a lei de crente? E me tirou da igreja. Eu voltei para a igreja católica por obediência, porque agora não tinha o pai para me levar. E eu voltei para a igreja católica, mas aquilo estava já dentro de mim. A vida de Cristo já tinha impregnado em mim. Eu só respirava ele. Então, nesses 6 anos, eu li a Bíblia por 7 vezes e anotava quando eu terminava. Adolescência inteira, lendo, 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 e com experiências profundas com o Espírito Santo. Muito lindas. Mas, em obediência, continuei a minha vida na Igreja Católica. Só que com essa história trágica na família, eu fiquei muito rígida, sabe? Muito séria e muito ferida. Então, essa ferida, muitas vezes, leva uma pessoa para o mundão e a outra leva para o outro extremo, né? O extremo do orgulho, o extremo de eu dou conta,
eu sou forte e eu vou conseguir. E eu fui para esse outro extremo. Os extremos todos são perigosos, gente. O correto é essa total dependência de Deus, dessa humanidade, de saber que ninguém é melhor que ninguém. Então, os extremos, eles são perigosos. Ou você vai, coloca lá o pé na lama, né? E não importa com a vida, ou então você hipervaloriza. E é um orgulho que é tão danoso quanto o outro lado. E esse lado foi o lado que eu adotei. Então eu fiquei muito séria, muito rígida, muito autossuficiente. E eu dizia, eu só quero trabalhar, eu quero ser bem-sucedida, não quero casar. Só que aí Deus tinha outro plano. E ele me resgatou nesse plano. Então, quando eu tinha 18 anos, ele me mostrou o meu marido, que foi meu único namorado. Hoje eu tenho 30 anos de casada. E namorei um ano com ele, nós casamos. E casamos na igreja católica, porque toda aquela obediência do extremo, lembra? Eu era muito rígida, eu era muito santona, santarrona, muito certinha, o que prejudica muito as nossas escolhas pessoais. Porque a gente vive muitas vezes para uma sociedade, para uma família, mas esquece do que a gente quer mesmo. Quantas pessoas estão assim nos assistindo aqui? Quantas pessoas estão sobrevivendo sem limites, sem amor pessoal, sem doçura, sem leveza? Eu era assim. E aí, quando eu casei com 19 anos, aí com 4 meses já engravidei, eu era muito séria, então eu queria tudo muito certinho, tinha toque. Aí daqui a pouco a depressão veio, assim, me avassalou. No primeiro parto, eu entrei numa depressão muito profunda, e aí eu via demônios, eu via os espíritos, e eles sempre diziam que ia me matar. E foi um terror, um terror. Nessa depressão, eu engravidei do segundo filho, e ali uma chama me chamou de volta para a leitura da palavra. E aí eu li a Bíblia novamente, um ano, corrente. E ganhei esse segundo filho, buscando esse alívio, buscando essa resposta, e foi aí que eu retornei. Só que o meu retorno foi o seguinte, eu vindo de uma missa de cinzas, quarta-feira de cinzas, com a minha mãe, e o Senhor me chamou na rua. Ele me disse, o seu lugar não é lá. Eu tenho uma obra na tua vida e eu vou te abrir uma porta. E ali eu parei e fiquei. A voz era conhecida, porque eu escutava essa voz quando eu era criança. Eu falei, o Senhor está me chamando. Ali eu comecei a busca de novo. E ali eu voltei para a igreja, enfrentando tudo e todos. Agora eu já tinha mais uma confiança, porque era difícil demais. A sogra me chamando de vagabunda, o esposo atirou em mim, mandando eu escolher Jesus ou ele. Eu tenho essa bala, sim, guardada, né? Ela atirou, bateu na parede e furou o colchão e parou no chão. E eu, assim, porque eu voltei mesmo, eu entreguei, renunciei tudo. Falei, eu quero essa vida, eu quero Jesus. Aí minha mãe, as irmãs, o mundo parece que queria me consumir. Mas o Espírito Santo, dessa vez, me segurou. E eu fui vencendo tudo. E eu perdoei o esposo. Hoje ele é pastor. Aí tem 3 filhos que também são pastores. E desde então, minha vida com Cristo, eu tenho 27 anos que eu sirvo Jesus sem conseguir olhar para qualquer outro lado. Eu só olho para Ele porque Ele é minha própria vida. A minha própria vida. É uma alegria falar disso aqui com você, porque sua audiência é muito maior e quantas pessoas precisam ouvir isso? Obrigada pela oportunidade. A senhora chegou a fazer psicologia, né? Sim, eu era missionária, porque nessa caminhada foi tudo muito intenso. As minhas experiências de revelações, de cura. E aí eu estava já missionária na Assembleia de Deus, que foi a igreja que eu batizei. Permaneci 17 anos. Quando eu estava na Assembleia, já fazendo muita missão de pregação, que é meu chamado é pregar a palavra. E o Senhor me chamou para estudar psicologia. E aí foram 5 anos e
a igreja ainda não entendia, né, Andressa? A psicologia é do diabo. Nós temos que jejuar, nós temos que orar. Enfrentei outra batalha para ir ouvindo sempre o Senhor, né, e dizer, não, o Senhor falou comigo. O Senhor quer que eu faça. E aí ele me disse, sabe o que ele me disse? A minha igreja está enferma. O meu povo está doente. Eu vou te levantar e te dar uma ferramenta. Inclusive agora, eu estou no meu consultório, né? Tem a logo, eu estou aqui, bem tranquilo o ambiente. Eu trabalho ainda como psicóloga, apesar de ter uma igreja que nós fundamos a igreja. Esse é o 9º ano da igreja e tem sido assim muito abençoado aquele lugar, sabe? É muito lindo ver o processo, Deus resgatando as pessoas, restaurando famílias, restaurando casamentos. Tanto é, Andressa, que a logo da igreja é resgatar vidas e restaurar famílias. Ai, que lindo! E é tão lindo porque uniu a fé com a inteligência, né? Porque Deus nos deu, né, toda a sabedoria dele para que ele, né, nos permitisse estudar, buscar o conhecimento dos homens, né? E então a senhora conseguiu unir a psicologia junto com a fé, né? Se tornou uma fé inteligente. Sim, uma fé sábia, uma fé produtiva, uma fé operante que traz resultados. Porque quantas vezes as pessoas ficavam via, sabe? Como que no deserto, ali penando, sofrendo e ainda atribuindo o sofrimento a Deus. Deus não quer isso. A cruz de Cristo já nos alcançou com uma vida abundante. Essa é a promessa. Então, a grande sacada aqui é que quando a gente cuida da nossa alma, as nossas questões interiores, a nossa fé evolui. É incrível, porque, olha só, eu amo 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, íntegros e irrepreensíveis até o dia de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo para Tessalônica e também para nós? Que Deus é um Deus de paz, esse é o primeiro ponto. E esse Deus de paz, ele quer uma paz reinando no nosso corpo físico, sem saúde, sem doença, com a saúde plena, na nossa alma, com uma paz que excede todo entendimento, com uma tranquilidade, com uma paciência, e o espírito que é totalmente ligado com Deus, com a convicção de uma identidade real, onde eu estou ligada ali no reino de Deus, no reino celestial, vivendo já esse reino na terra. Porque essa é a dinâmica dos filhos. É diferente os filhos de Deus alcançados pelo sangue de Jesus do que as criaturas que ainda não conhecem. E esse é o nosso papel, né? Fazê-los conhecer essa nova vida através única e exclusivamente de Cristo. A senhora se recorda, assim, logo do comecinho da sua caminhada com Deus, assim, qual foi a primeira palavra que Deus falou com a senhora? Qual foi, assim, como é que foi aquele dia do batismo? Como é que foi o batismo do Espírito Santo? Porque muitas pessoas, elas, assim, elas não entendem muito, né? Ai, meu Deus, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, o que é isso, né? Verdade, verdade. Inclusive, olha que interessante, Andressa. Eu ouvi uma palavra, quando você fala, toca aqui muito profundamente em mim, porque eu estava numa crise, numa luta, uma dificuldade, e era tanta pressão exterior, tanta gente querendo que eu não servisse na igreja evangélica, aquele tabu, aquela luta. E é verdade que Cristo veio trazer a espada, né? Ele divide algumas coisas, né? E ali estava tendo aquela dor da divisão, né? Aquele desejo de não estar desagradando todo mundo, mas ao mesmo tempo eu não queria desagradar mais a Cristo. Então eu entrei num processo de jejum e falei, Senhor, fala comigo, fala comigo. Eu não era batizada no Espírito Santo ainda. E eu falei, fala comigo. E é claro, como se fosse agora. Eu ajoelhada nos pés da minha cama e o Senhor falou profundamente, através da palavra, em Isaías 41:10. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Eu te ajudo,
eu te sustento, eu te socorro com a destra da minha justiça. Aquilo foi um bálsamo, aquilo foi uma cura. Eu levantei dali como se ele tivesse, como se eu sentisse ele segurando a minha mão, porque eu li até o 13, então eu fiquei impactada, esses versículos, eles me guardam, me sustentam até hoje, 27 anos depois. É, é como um pão que se renova, sabe? No forno de Deus. Eu tô com dificuldade, eu lembro, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guardo com a destra da minha justiça. Essa foi a primeira vez que Deus falou, claro, né, comigo, aumentou o nível da minha fé. E depois eu me converti em agosto, em novembro. Agora preparem-se, viu, para vocês rirem. O meu batismo com o Espírito Santo. Em novembro, eu não tinha sido batizada nas águas ainda. E eu estava vivendo essas pressões e eu fui me despedir do Senhor da igreja. Eu fui me despedir. Eu cheguei na igreja como uma criança que já, né, tem a intimidade com o papai, com o Abba. E eu falei, Senhor, eu te amo. Eu te amo muito. Mas está tão difícil. Você ouviu? O mundo caiu na minha cabeça. Você ouviu? Eu não consigo mais te servir na igreja. Mas eu vou continuar lendo a Bíblia, eu vou continuar amando o Senhor, porque aqui eu não consigo mais ficar. Eu terminei de falar, o Espírito Santo veio e eu cantarolei em línguas espirituais, e eu senti alguém colocando uma coisa aqui, uma faixa na minha cintura, e eu senti algo nos meus pés, e eu não conseguia abrir os olhos, eu não conseguia pensar, eu estava extasiada, o batismo foi algo surreal, maravilhoso. Meu irmão estava na igreja no dia comigo, e aí a pastora veio com a missionária, e eles disseram assim: eu nunca vi um batismo desse. Você cantou em línguas, você veio dois anjos, colocou um cinto de ouro, e eu sentia, mas eu não via. Colocou um cinto de ouro na sua cintura. Gente, isso é surreal para quem não crê, né, Andressa? É. Colocou uma sapatilhinha e os anjos bailavam com você. Eram dois anjos te adornando. Pronto. A partir daquele dia, eu nunca mais pensei em voltar para trás, em desistir. E apesar de viver ainda várias e várias dificuldades. Por quê? Eu preciso falar isso aqui. Assim como Maria, eu gosto muito de pregar sobre Maria, sabe? Porque Maria, ela foi muito corajosa, ela foi muito humilde quando ela disse aquele sim para o Senhor. E quando ela disse o sim para Deus, o Espírito Santo é quem formou no ventre dela Jesus. Da mesma forma, do mesmo modo, é esse Espírito Santo que forma Jesus em nós. É ele que aponta para Cristo, é ele que faz lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou. Então é impossível você ler a palavra sem o Espírito Santo. É impossível você ter uma vida de santidade sem o Espírito Santo. É impossível você orar sem o Espírito Santo. É ele que nos mantém firmes. É ele que nos mantém de pé. E é por isso que a Bíblia diz também em Tessalonicenses: não apagueis o Espírito Santo. Porque como uma chama, precisa ser nutrido, né? Nutrido. E como que é essa nutrição? Através da nossa comunhão, através da nossa intimidade, através da nossa busca, a busca na palavra, a busca na oração e a busca na comunhão. Comunhão, igual aqui é uma comunhão, aqui é uma mesa, né? Que aqui estão quantas pessoas aqui conosco se alimentando nessa mesa, né? Um banquete celestial. Tudo por conta do Espírito Santo. Então, como você pergunta, a pergunta sua é tão boa, que é o Espírito Santo que vai fazer com que a gente permaneça. O permanecer é através do Espírito Santo. É porque na caminhada cristã a gente vai passar por muitos desafios, né? A senhora, a Muito. senhora, a senhora se recorda, porque assim, a senhora tem uma trajetória enorme, né? Já 27 anos, eu sou um nenê. Tenho, tenho acho que 7 anos e já caí duas vezes, né?
sabe, enfrentar essa pressão, porque a gente sabe que a gente briga com o mundo espiritual, né? Sim. A gente luta com o mundo espiritual, porque não é brincadeira. O que nós estamos fazendo aqui, falar de Jesus, né? A gente sabe que tem forças espirituais, tem demônios que estão É, ai, perdendo pessoas, né? Porque tem pessoas aqui sendo libertas através da palavra de Deus. Jesus liberta. Então, quando a gente se coloca como soldado de guerra, de batalha, a gente passa por muitas pressões, né? Imagino que a senhora nesse ministério deve ter passado também. Eu queria que a senhora pudesse compartilhar algum momento que a senhora, tipo assim, como, de repente, um momento muito difícil, que como buscar forças, porque assim, não é fácil. Eu não resisti 2 baques muito grandes na minha vida e caí, tu vê que a misericórdia de Deus me levantou, né? Então, eu não sei, nessa caminhada a senhora chegou a se prostrar alguma vez? A senhora chegou a cair? A senhora chegou ou não? A senhora conseguiu ficar esses 27 anos aí firme? eu não tive nem tempo, o Senhor não me deixava. Porque uma coisa que te blinda, Andressa, é fazer algo para o reino. Quando a gente está, é como uma fogueira. A gente está na lenha, né? E está queimando. Se a gente sai fora, vira carvão. Carvão é frio e só faz sujeira. Só faz sujeira. A gente se sair fora daquela comunhão. Por isso que eu digo que é o tripé. É orar a palavra, ler a palavra e comunhão. Porque não tem como viver uma vida de santidade, de Cristo ali o tempo inteiro, se não estiver fazendo algo. E quando eu digo fazendo algo, não é no sentido de Marta, que só fazia para chamar a atenção de Jesus, mas no sentido de Maria, irmã de Marta, que se assentava primeiro para ouvir, depois enchia o cântaro e tinha para entregar para casa. Eu falei disso domingo, na palavra de domingo, que eu tinha pregado num congresso de mulheres, aqui perto da cidade nossa, e isso me chamou muita atenção, a revelação que Deus me deu. Marta é um estilo de crente que quer fazer, 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 mas ele quer fazer para chamar atenção, né? Inclusive, foi isso que ela fez com Cristo, né? Ela chegou para Cristo, interrompeu a pregação e falou: Senhor, o Senhor não se importa de eu estar servindo aqui sozinha? Manda Maria me ajudar. E ela, a cabeça dela, ela achou que Jesus iria falar com Maria, né? Maria, olha aí, vergonha, minha filha, vai lá servir. Não. Jesus, muito antes, pelo contrário, corrigiu Marta com amor, dizendo: Marta, Marta, você anda preocupada, inquieta com tantas coisas. Muitas coisas inquietam a sua alma. Uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Bem, isso está relatado em Lucas, só que em João 12, Maria faz o mesmo ato de adorar. Só que nesse segundo momento, ela já tem algo para entregar. Ela tem um vaso que onde ela derrama o perfume, a casa toda enche de aroma da essência, do cheiro do perfume de Maria. Com isso eu explico o que eu quero dizer. Muitas vezes nós estamos fazendo no automático. Nós entramos na igreja e é lindo. É lindo. E tem igrejas que fazem muito. Só que, como a de Éfeso, né? Fazia muito, mas havia perdido o amor. A primeira carta de Apocalipse é a carta da igreja de Éfeso. Jesus elogia, Andrés. Ele diz: Ó, você tem muito boas obras, mas eu te repreendo e disciplino porque você perdeu o seu primeiro amor. Então, perder o primeiro amor, o que é isso? É perder a essência, é perder Cristo. Porque não existe primeiro, segundo e terceiro amor, você concorda? O primeiro amor que ele estava dizendo é como você começou. Como você iniciou olhando para mim. Então, às vezes, a gente está com Cristo em casa, está com Jesus em casa, mas está lá na cozinha fazendo algo para chamar a atenção, para mostrar que a gente faz. Então, eu fui muito privilegiado, porque por onde eu andei, eu sempre tinha muito temor e dizia: Senhor, né, eu me conduz aqui, Senhor, me mostra aqui, Senhor, me ajuda aqui. Então, eu fui muito temente, temerosa e obediente aos líderes por onde eu passei antes da Assembleia. Eu fui para Quadrangular, fechou a igreja, eu tive que sair, porque na troca de pastores a igreja fechou e eu fiquei sem.
Aí fui para a Universal, fiquei 10 meses e lá ganhei meu pai. Meu pai morreu crente da Universal, com quadro de dizimista fiel. E aí depois eu não me adaptei. Eu queria algo além. Fui para Batista e sempre eu ia aprendendo coisas e sempre agradecendo pelo aprendizado. E aí quando eu entrei na Assembleia, eu me identifiquei, batizei e aí eu fiquei 17 anos da minha vida. Nesses 17 anos, como eu tinha muita fome, muita sede da palavra, do conhecimento, ali eu já me identifiquei. Então a casa também já identificou com o meu perfil de pregadora. É uma igreja que tem muita base de pregação da palavra. E foi isso que me chamou mais atenção. E esses 17 anos eu era muito blindada. Por quê? Porque para eu pregar, eu tinha que estar com a vida em oração, com a vida na palavra. Para eu ir para as cadeias, eu tinha que estar com jejum em dia. Para eu ir para os hospitais, eu tinha que estar orando, porque a gente só pode dar aquilo que tem. Então é isso que eu chamo de blindar. É uma obra feita em amor, não feita para chamar a atenção. E esse, gente, é um diferencial. Se você quer viver uma vida acima da média, cristã, emocional, o segredo é sempre olhar para Jesus. Olhar e dizer, ó, eu só tenho se o Senhor me der. Isso é um nível de temor e obediência que te protege de você olhar para o homem, porque se nós olhamos para o homem, a gente cai. Porque os homens são falhos, eu sempre digo. Olha sempre para Jesus. Olha, respeite os homens, né? Fiquem ali na submissão, porque a gente está numa igreja, tem alguém que veio antes de nós. Então a honra é um princípio inegociável. Está lá em Hebreus 13, né? Então eu sempre olhava, né? E tinha aquele receio, aquele temor. E isso fez com que eu me blindasse de quedas, de decepções, de... Inclusive passei para a faculdade inteira, não tive nenhum tormento assim, agora eu vou para o mundo. Não, eu sempre olhava, era criticada, né? Você é estranha, porque eu tinha as roupas, na época eu não usava calça, né? Eu falei, mas o estranho é segundo os seus olhos. E a vida seguia. A Não senhora tenho nenhum, pode falar. não tenho, eu não tenho nenhum momento a não ser do tiro. Porque quando meu esposo atirou em mim, eu estava grávida do último filho, de 4 meses. E ele Como é é que foi totalmente esse saudável. momento assim? O que foi? A senhora estava se convertendo e aí ele não queria? Não, Como é que foi? eu me converti, todo mundo converti em agosto, em novembro, eu tive o batismo com o Espírito Santo. A partir disso, eu me envolvi muito em oração e as pessoas já identificavam e me procuravam e para conselho, para conversa, para oração. E aí eu fui adquirindo dons de revelação, dons de cura. E você sabe como é, né? As pessoas são, né, carentes. Antes da senhora completar, a senhora acredita que eu só acreditei em revelação por causa que vocês, a senhora e mais aquela moça que estava junto, viram que eu tinha um nenenzinho na barriga quando eu fui lá e eu nem sabia que eu estava grávida do Leon. Foi mesmo. Porque na antiga denominação que eu ia, eles não deixavam a gente acreditar em revelação, né? E aí a gente nunca ouviu nada assim, porque eu fiquei muito blindada, obedecendo a não frequentar outras igrejas, não ter amizade com outras pessoas de outras denominações. E aí naquele dia que a gente se encontrou, né, que vocês, né, fizeram oração por mim e me revelaram que eu estava grávida do Leon, será? A senhora acredita que eu fui passando mal no carro? Depois que vocês revelaram, eu peguei o carro, tava indo pro hotel e comecei a vomitar, vomitar, vomitar. Eu digo, ela só pode estar falando a verdade. Não é possível um negócio desses. Aí eu cheguei no hotel e eu disse, amor, a pastora acabou de falar que eu tô grávida. E aí o meu marido, amor, vamos fazer o teste. Aí a gente chegou em Porto Alegre e fez o teste e eu tava grávida mesmo. Foi assim, foi maravilhoso. Quando você postou, eu falei, Jesus, é maravilhoso.
É, aí eu acreditei. E ele é lindo, né? Ele Ele é é lindo. presente. Lindo. Aí, por favor, volte a falar. É esse nível, sabe, de revelações. Deus me entregava muito, eu ia para hospitais, eu via tudo. E aí começou, aí ele endemoniou. Eu vi o demônio na face dele. E aí É como se, ele, como Jesus, né? Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo depois de ser batizado, né? Eu acho que a senhora passou por isso. A senhora foi batizada com o Espírito Santo e foi levada para o deserto para enfrentar justamente, Satanás. É mais ou just... menos parecido, né? e detalhe, eu tinha orado e falado, oh Deus, eu quero ver anjos. Eu queria ver anjos, sabe? Foi a primeira vez que eu vi um anjo. Eu falei, pra que eu fui pedir, né? Que legal! Ai, quero ver anjos também. Eu Eu vi, ouvi anjos, eu já ouvi, mas eu mas, mas a experiência. Eu vi aquele anjo atrás dele e ele todo deformado. Andressa, você já viu como é que é demônio? A demônio já. voz é horrível, gente. Deformado, a voz, sabe? E ele veio pra cima de mim, parece que ele tava mais alto. E que ele pegou a arma, sabe? E ele dizia assim: e eu grávida, muito magra, 4 meses a gravidez, 4 para 5. E eu sempre fui muito esguia, né? Ele olhou para mim assim e falou assim: eu odeio. Você é uma crentona, você tá velha, você tá ridícula. Agora você vai escolher. Você vai escolher Jesus ou eu. E ele mudou a voz. Jesus ou eu, e gritava, gritava. Só que a gente vivia bem, não tinha, sabe? Então era o próprio demônio ali com fúria da minha vida, né? Com muita fúria. E com o tempo que eu fui entendendo de batalhas espirituais, de guerras espirituais, gente, o reino espiritual é real, hein? É real. O reino espiritual Eu vi o demônio vindo buscar minha alma. É real. é real, por favor, né? E aí, quando eu vi o demônio, eu só clamava a Deus, só clamava, Senhor. Eu falei, Senhor, ele não vai atirar, né? Não, ele não vai atirar, não. Na minha cabeça, aquela batalha, sabe? Porque pensa, a arma aqui, e ele olhando para mim com fúria e dizendo, Jesus ou eu? Jesus ou eu? E eu dizia, meu Deus, mas sem Jesus eu não sei mais viver. Quando eu pensei nisso, e eu olhei para ele, sabe? Assim, desespero, pânico, um terror, um terror. Aí ele olhou. Quando eu vi o anjo atrás dele, de uns 3 metros de altura, gente, com a espada, parece uma lâmpada de LED, e o anjo puxou a espada, eu só dei conta de gritar misericórdia. O tiro veio, aquele barulho, sabe? O tiro bateu, a arma bateu assim, o chumbo, né? Furou o meu colchão, porque eu estava no quarto, furou o colchão e eu escorreguei, eu caí, eu achei que eu estava morta. Eu, eu pensei assim, acabou, né? Eu vi o anjo, falei assim, eu já tô, sei lá, porque é tudo muito rápido, né? Loucura. Aí quando eu olhei, assim, o anjo puxou a espada, misericórdia, sabe? Eu gritei. E aí ele atirou. Eu peguei a bala depois no chão, falei assim. Aí eu vi que eu não tinha. Aí ele foi embora, o demônio saiu, ele foi embora, ficou uns dias na casa da minha sogra. E a minha mãe dizia assim: Maria, você sempre trabalha, você não precisa disso. Mas o Senhor falou comigo. Foi uma das vezes que eu ouvi, claro, audível, a voz de Deus. O Senhor me disse assim: filha, a obra é muito grande. Eu tenho algo na tua vida para essa geração. Perdoa, porque eu vou salvar aquela alma. Perdoa. Andressa, eu vou te dizer uma coisa. Não foi fácil. Não foi fácil. Porque daí tem outro episódio concomitante com esse. Vieram crentes na minha casa. Vamos orar por você. Sabe aqueles crentes que pula, que salta, que rodopia? E eu ali toda, né, assim, esperando uma palavra de Deus, uma resposta de Deus, logo após o episódio do tiro. E eles disseram: você vai morrer na mesa de parto. E a criança vai nascer com lábio leporino e fenda palatina. Todos esses crentes que profetizaram na minha casa, todos afastaram do evangelho. Porque eles estavam sendo instrumento. E De como que uma. Satanás.
Sim, de Instrumento de Satanás. Satanás. Como que uma grávida escuta isso logo após um episódio desse, sabe? E aí ali sim, ali eu falei, desisto de crente. Crente não presta. Crente não vale nada. É perigoso servir Jesus. Porque eu estou servindo a Jesus, meu marido atira em mim. Eu estou tentando ouvir Deus, conectar. Os crentes vêm na minha casa, pula, pula, salta, e eu vou morrer na mesa do parto, sendo que eu pedi Deus. Eu conversei. Ali, sim, ali eu fui no fundo do poço, sabe? Eu me senti abandonada por Deus, eu me senti abandonada pela família, eu me senti rejeitada pelo meu marido, eu me senti um lixo. E ainda tinha que blindar o filho, blindar a criança, porque eu tinha consciência já da alma, das emoções, e ali foi muito, muito doloroso, gente. Foi terrível, sabe? E graças a Deus, graças ao Espírito Santo, e eu não me perdi. Veio uma amiga, me chamou para a igreja, e eu disse para ela assim, eu estou tão desanimada. Ela, vamos para a igreja. Cheguei na igreja, a igreja dela é presbiteriana, não crê em revelação, não crê em nada. E o ancião, né, o presbítero lá, olhou para minha barriga e falou, você tá grávida, irmã? Porque eu era muito magrinha. Eu falei, tô, já com medo, né? Falei, agora vai vir mais outra coisa aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim, essa criança já está protegida por Deus. Pode descansar seu coração. Foi só isso, Andressa. Eu recebi aquela palavra e voltei para casa. E aí, com 7 meses de gravidez, o Senhor me disse assim, filha, levanta. Era madrugada fria. Levanta, pega um óleo, unge a sua barriga, porque daí eu estou tirando um levita e um profeta. Hoje ele é o meu caçula, chama Pedro, né? É um pastor. E nesse dia Deus falou comigo assim, para você crer que eu estou falando com você, eu estou pincelando a boca dele. Não, você não tem noção da boca do menino. Aquela boca vermelha, sabe? Desenhada. E ele é baterista na igreja, é pastor, é profeta e me ajuda muito na obra. Então, gente, vale a pena segurar firme em Jesus, porque o mundo, ele quer nos tragar. Ele quer nos, assim, e essa foi uma experiência assim que me abalou profundamente. Eu só fui conseguir perdoar de fato meu esposo 13 anos depois. E como, Era e como é sobre que eu isso sei? que eu queria aprofundar. Porque o casar é fácil, né, pastora? Manter o casamento é muito difícil. Porque eu tô Justa? casada, vai fazer quase 2 anos, e a gente já foi publicamente, né, os nossos escândalos, que a gente ia divorciar, tudo. E foi o amor de Jesus que nos manteve e tem nos mantido, né, pela misericórdia dele. Então, eu queria que a senhora compartilhasse um pouquinho, porque tem muitas mulheres aqui, né, umas que ainda não casaram, e outras que já estão casadas e talvez estejam vivendo um inferno dentro do casamento, né? Então, se a senhora pudesse compartilhar um pouquinho desse como perdoar, porque a senhora disse 13 anos depois, né? Sim. E detalhe, né? Nesses 13 anos, servindo. Servindo. Aí eu fui fazer um curso em Londrina, no Paraná, e era um curso da minha área, né, leitura biológica, um aprofundamento. E aí, quando falou de sistema endócrino, alguma coisa atinou em mim e eu passei mal. Aí o meu professor era cristão, ele é francês. Então ele veio e falou, Marilda, você teve alguma experiência com morte? Mas na hora veio o tiro. Eu falei, sim. Aí ele falou, eu converso com você no final. Aí ele fez uma reprogramação do cenário, e aí eu passei mal novamente. E aí ele falou, me conta a história. Contei a história, ele falou assim, seu marido não é mais um monstro, né? Eu falei, não, já tinha convertido, né? Aí ele falou assim, perdoa ele. Eu falei, eu já perdoei. Ele falou, não, você não passaria tão mal se não tivesse perdoado. Aquilo entrou dentro de mim. Eu falei, nossa. Aí ele falou, você vai escrever uma carta de desabafo, voltando naquela cena. E aí, como você é terapeuta, lê a carta, releia, queime essa carta. Andressa, foi uma das mais difíceis para mim.
Eu cheguei em casa e eu não conseguia. Cheguei do curso, não conseguia. Depois eu faço. Ah, aí eu não conseguia, depois eu faço. Aí no dia, estava chegando o próximo módulo, eram 4 módulos, eu tinha que. Não. Aí eu sentei, mas era lágrima, era dor, era choro, sabe? E aí eu consegui escrever a carta. E detalhe, quando eu escrevi essa carta, que eu perdoei, a igreja nasceu. Que Foi aí. lindo. E aí eu Que senti, eu lindo. perdi mesmo. Gente, porque há um diferencial no perdão. Perdoar é lembrar sem dor. Perdoar é lembrar e não sentir incômodo, não sentir nojo, raiva ou tristeza. Isso é perdão. Perdão é um campo da decisão. Enquanto eu fico esperando, eu vou sentir, né, para eu perdoar, nunca. As emoções sempre vão nos trair. Perdão é uma decisão onde você pega a mágoa e põe para fora. Porque mágoa é má água, água suja, que só nos incomoda. Então, é, eu sou pastora e sou psicóloga, eu sempre digo, as pessoas que estão vivendo o inferno, como você diz, elas têm que avaliar. Tem como eu fazer um bolo sem os ingredientes? Não. Talvez eu também tenha os ingredientes, mas eu não sei a receita. Eu não sei nem por onde começar. Então, assim também é a dinâmica de um casal. Precisa de intimidade e precisa de cumplicidade. Se eu não conheço essa pessoa, como que eu vou saber relacionar com ela? O relacionamento sempre tem a ver comigo primeiro. Tem a ver como, como que eu recebo o amor e como que eu dou o amor. Como que é a minha entrega? Porque casal tem que sempre se equilibrar. É nesse equilíbrio. Quando eu perdoei mesmo, ele veio para o evangelho de verdade, de fato, né? Quanto tempo levou para ele ir para o evangelho? Depois do perdão. Não, assim, para ele começar a fazer a obra de Deus, porque a senhora já fazia a obra de Deus e ele não, né? Sim, ele converteu em 2010. Eu já tinha ali uns 17 anos, né? 16, 15 anos. 15 anos. Eu servindo. Ah, Andressa, eu gosto de falar para as pessoas entenderem como que é os bastidores da vida de alguém que está passando até forjar, até formar, né? Porque depois tem o tempo do Canaã também, viu, gente? Tem a Jerusalém que nos espera aí. Mas quantas vezes eu ia pregar e Deus fazia maravilhas, revelava, curava, restaurava, e eu chegava em casa, minha casa estava destruída, quebrada, porta-retrato, tudo quebrado. E o que eu escutava era: ah, você está indo pregar, irmã? Então, você escolheu mesmo Jesus. E saía. E eu catava as coisas tudo, chorando, e dizia: meu Deus, até quando vai isso? Até que na madrugada eu ouvi Deus dizendo: tu és o meu José. Eu falei, então são 13 anos que José passou lá naquele Egito, mais 2 de prisão. Meu Deus do céu! Foi literal, Andressa. 15 anos. Mas também quando ele veio, ele converteu em maio de 2010. Em janeiro nós o batizamos, eu e o pastor, que aí eu já saí da Assembleia, porque ele batizou em outra. Eu vim com ele. Em janeiro de 2011, ele se batizou e em abril de 2011, do mesmo ano, os 3 filhos se batizaram. E Bem, aí, bênção. Por quê? Há um poder na vida do homem, né? É o homem que dispara os filhos como flecha. É o pai. Então, muitas mulheres, elas não aguentam muito, elas não toleram muito. E com isso, eu não estou dizendo do valor humano que é acima de qualquer instituição. O valor humano está acima do casamento, o valor humano está acima da igreja. Nós somos mulheres e nós temos o papel de também dizer isso, né? Ou seja, se está humanamente, a pessoa está ali vivendo uma situação que está desumanizando, né? Ela tem que tomar uma decisão, ela tem que tomar uma atitude. Mas, se há um conflito de casal, gente, pensa, a gente tem problema com a gente, não vai ter problema com o outro? Casamento, Provérbios 27:17, né? Com ferro se afia o ferro, e o outro na presença do outro, né? Desse jeito.
Então, o perdão ele é extremamente necessário para a dinâmica do relacionamento ter a liga, né? Porque se a gente não perdoa, mesmo que a gente conviva ali na elegância, na gentileza, é a energia interna do amor que vai contar se aquele casal realmente está vivendo essa intimidade, essa cumplicidade que vem através de uma comunicação, né? Nós precisamos falar. E falar sempre não acusando. Falar sempre, isso me chateia. Será que a gente pode melhorar essa dinâmica? Porque agora somos nós, né? Não é eu. Agora somos nós. E tem que um abrir exceção para o outro, né? E fazer concessões, né? E assim a gente vai vivendo num temor, porque família, gente, é um projeto divino, é um projeto de Deus. É uma proteção, é uma As- proteção. Mesmo a senhora servindo, né, a Jesus, o seu marido levou bastante tempo para se converter. A senhora acha que a conversão dele foi assim a chave principal para que os filhos realmente fossem servir a Deus? Porque, Total. infelizmente, assim, eu, né, sou divorciada do primeiro casamento e o meu filhinho Arthur, ele queria ser pastor. Aí eu tive aquela péssima experiência com a instituição e o meu filho se desviou totalmente. Hoje, assim, ele tá vacinado contra a igreja, contra Deus, né? Então, mas eu oro muito para que Deus venha resgatar ele novamente, né? E não tem a presença do pai cristão, né? O pai dele é de outra religião, enfim. Então, a senhora acha assim que o testemunho do pai influencia para realmente a conversão dos filhos? Influencia muito, e Salmo 127 diz que os pais, né, eles tiram os filhos como flechas, né, e disparam. O pai, para a nossa ciência, da psicologia sistêmica, o pai é o provedor, o protetor, o que dá destino e o que protege. Então, o pai tem essa figura. É por isso que muitas vezes nós viemos tão sequelados que a gente sempre atribui a visão de Deus, né? A visão do pai terreno, do líder, para Deus. Então, quando a gente também é ferido naquela instituição, a gente automaticamente se fere com Deus. Por quê? Porque Deus é pai. Só que a gente esquece que ele é um pai celestial, um pai perfeito. Então, por isso que a oração agora para o Arthur é resgatar a paternidade celestial. É campanha mesmo. É campanha, é oração, sabe? Para que o Espírito Santo forge o caráter dele, para que ele reconheça novamente a paternidade celestial. Vou Porque até também anotar. isso Vou anotar. pode. Pode falar. É claro que a paternidade física vai ser um facilitador, né, Andressa? Vai ser um facilitador. Mas quando eu que não tive, meu pai foi embora. Ele me apresentou Cristo, mas ele foi embora. Então eu tive que ter essa dinâmica de encontrar a paternidade em Deus, como Arthur. Ligar diretamente através do caminho que é Cristo. Entendeu? Então é campanha mesmo de oração, joelhinho no chão. Senhor, resgata a paternidade. E o que parece, assim, que quanto mais a gente busca, parece que mais longe de Cristo parece que fica, sabe? É Mas é incrível isso, é muito forte isso. porque são guerras espirituais que a gente está enfrentando, né? E é como se resistisse mesmo, aquele reino fosse resistindo. Olha só, as mesmas hostes espirituais, principados, potestades, os dominadores do mundo tenebroso, estão nas regiões celestiais. Só que isso está em Efésios 6,12. Né? Só que as mesmas bênçãos espirituais que Cristo concedeu para nós estão no mesmo lugar. Então, o reino espiritual é um só. São três reinos, Andressa. Três. O material, esse que nós estamos aqui agora, essa conversa, a matéria, a vida, o reino material. Aí a gente sobe um pouco o nível. A gente se conhece e resgata a identidade real. A identidade real é a nossa identidade em Cristo. Eu tenho uma identidade real. A Andressa, a identidade real de Andressa, é a que Cristo quer que ela viva.
É essa que vai proteger e levá-la para o céu. Você já é de Deus, ele te mostrou. Seu testemunho é fortíssimo, né? Você viu tudo, que é uma escolha. Então eu tenho que escolher todos os dias e lutar essas guerras, todos os dias. Por quê? Porque se eu subo um pouco e tomo força em quem eu sou, na minha identidade real, e identidade é identificação, né? É idem. Idem igual a. O nosso modelo é Cristo. O nosso perfil é Cristo. Então, quando eu estou aqui, segundo o reino emocional, eu transiciono para o reino espiritual. Como que eu faço isso? Me aprofundando nas questões espirituais. As armas espirituais são para lutas espirituais, armas espirituais. Agora, nesse reino, ele é um só. Aqui estão os demônios fortes, né? Os dominadores. E aqui estão as bênçãos. Quem é que vence? Claro que é Deus. Mas quantas vezes nós nos acovardamos ou nos enfraquecemos, desanimamos, né? Por quê? Porque é uma batalha para eu não conseguir essa bênção aqui. Lembra de Daniel? Daniel, quando Gabriel chegou para ele e falou: o dia que você começou a orar, Deus já liberou a bênção. Mas eu fui preso pelos demônios, né? O príncipe da Pérsia, aqui, ó, porque são dominadores do espaço, do território, da geografia. Por isso que a gente tem que estar sempre ungindo a nossa casa. Esses dias eu estava estudando, Andressa, tem demônios chamados umbralinos, que ficam nos umbrais da porta, esperando a pessoa entrar. Ela trabalha, sorri para todo mundo, conversa com um, conversa com outro, abraça. Aí os demônios ficam na espreita. Se aquela casa não está blindada, os demônios entram e ali causam confusões, discussões, atritos. E você olha e fala, gente, mas no trabalho eu estava conseguindo tanto equilíbrio emocional, por isso que a gente está recorrentemente ungindo a casa. O Senhor me disse assim, filha, avisa para os meus filhos para ungirem e orarem nas casas, para que a casa se transforme em um lar. A palavra lar dá origem lareira, uma casa aquecida em amor, aconchegante. Então, nem toda casa é um lar. Essas pessoas que nos ouvem aqui, elas têm que se perguntar: minha casa é só um lugar onde eu habito ou onde eu vivo o amor? A casa tem que ser um lar. Assim como na expressão americana, né? Inglesa, é house e home. House é uma casa. Agora, home é um lar, né? Lar, doce lar, né? Home, sweet home. É diferente. Nós precisamos. A nossa casa deve ser um Éden, um lugar de princípios. Não de cobranças nem de julgamentos, mas de construção, de crescimento. E é ali o nosso campo de batalha, como a nossa mente. Por quê? Porque o inimigo quer destruir família. Todos estão ali a serviço de, né, torcer contra o mal. É incrível isso, né? E nós que somos representantes do reino celestial, porque o reino dos céus está acima de tudo, né? Que é o reino onde habita a justiça. Nós temos que sempre conectar com esse reino e tomando posse das bênçãos que já estão concedidas. E para isso, vencendo os principados com muita oração e com muita fé. A fé é a arma poderosa, a fé em Deus. E aí, o que a senhora recomenda a pessoa buscar primeiro por ela e depois pela família? Como é que ela faz? Porque, né, para quem está aqui, pensa assim: nossa, meu filho é desconvertido, meu marido também é desconvertido, tô sozinha aqui, né? E agora? Por onde começar? Começo a orar pelo filho, começo a orar pelo marido, começo a orar por mim, o que eu faço? Eu sempre indico a pessoa começar a orar por ela mesma e entender os processos, sabe, Andressa? Nós não podemos criticar o modo de ninguém. Por exemplo, existem igrejas, eu estava vendo sua live com o JB no sábado, e eu fiquei pensando imediatamente naquela hora, né? Existem igrejas que dão as rosas, os lenços e tal. A nossa não tem esse perfil. Só que existem 3 cegos registrados na Bíblia que foram curados de modo diferente. Jesus cuspiu no chão, fez argila, lodo, passou nos olhos e mandou ele lavar no tanque de Siloé.
O outro, ele cuspiu literalmente nos olhos. E aquele homem viu homens como árvores que andam. Aí Jesus colocou a mão novamente e ele então viu claramente. E o outro, Jesus perguntou o que ele queria. Bartimeu. Aí ele disse: eu quero ver. Veja. E ele viu. Não teve lodo, não teve cuspe, não teve nenhum artifício. Isso são níveis de fé, se é que eu posso dizer assim, tá? Então, Estava nós... confusa em relação a isso, porque uns dizem assim, pode o óleo ungido. Outros dizem, não pode o óleo ungido. Eu digo, sim, mas eu gosto do óleo ungido, eu gosto de ungir minha casa. A minha avó me ensinou isso, ungir o coração, ungir a mente. Só que daí vem alguns e dizem, olha, não pode, porque está no Antigo Testamento. Isso já não serve mais. E daí você fica assim, tá, mas o que, que pode, o que não pode? Tá novo também, tá em Tiago 5, acho que 16, tá? Tem que ungir com óleo. Eu tenho o hábito de ungir minha casa, as casas que eu visito, eu sempre levo um óleo e unjo tudo. E eu digo o seguinte: existem níveis de fé. Às vezes você precisa de um caderno, né? Para dizer, esse agenda aqui, eu vou anotar minhas coisas, eu vou me concentrar aqui. Às vezes você precisa só de olhar para o céu e orar, né? E sem um recurso, sem uma ferramenta, são níveis de fé. E ninguém pode cobrar e exigir de ninguém. Esse é um ponto. Agora, o segundo ponto. Eu só dou aquilo que eu tenho. Muitas vezes eu vou orar pelo outro e tentar cobrar do outro uma postura. Esse é um caminho ruim, um caminho errado. Então, qual é o caminho mais assertivo que eu encontrei até hoje? Ore por você. Se blinde. Você é mãe de 2 meninos. Todo filho quer e precisa da mãe feliz. E todas essas mamães que estão nos ouvindo aqui, registrem isso. Meu filho só precisa de me ver bem. Quando a gente não está bem, o filho fica mal. Entendeu? Porque enquanto o pai é aquela força para o filho ir para a vida, a mãe é a força para o filho continuar a vida. Com o pai está a iniciativa, com a mãe está a acabativa. É tão mais, é tão melhor e mais forte acabar algo do que começar algo. Você concorda comigo? Uhum. Por exemplo, e isso te tocou profundamente, você colocou a mão aqui na hora, né? Eu preciso, é isso aqui, né? Porque é isso. Todas as cartas do Apocalipse, Jesus sempre dizia, E dói demais. O filho é a nossa vida, né? isso, É o meu fruto, isso, é tudo, assim, sabe? O isso. filho é tudo. Então, é porque eu fiz um link do pai, claro, eu queria encerrar com a mãe. Somos mães, né? E você nesse momento está sendo mãe de uma nação aqui. E eu fiquei muito culpada, sabe, pastora? Porque eu tive um encontro com Deus e eu sonhava em ser missionária. E eu vivi 7 anos lindos de cura, de ver o paralítico andar, de Jesus me usar para fazer o paralítico andar, sabe? De ver o paralítico andar através do poder do Espírito Santo em uma oração. E qual eu fui usada, sabe? Eu vi os milagres de Jesus. E eu amava entrar nos presídios, sabe? Hoje ver mulheres restauradas que não vivem mais no presídio, que têm uma vida com Deus, sabe? Então eu vivi isso esses 7 anos. E como eu tinha esse sonho de ser missionária, eu acredito que o Arturo vendo, né, o meu amor, a minha entrega por Jesus, nasceu isso nele de querer ser pastor. Então ele queria seguir o mesmo caminho. Mas eu fiz muitas escolhas erradas, né? Eu tentei casar de novo com o pai do Arthur, que não era da mesma fé, né? Ele me traiu, ele viu um mau testemunho ali do pai, então ele já acho que deve ter se decepcionado com Deus. Aí a minha sogra, que era a mãe, né, a avó dele, morreu e ele pensou, poxa, Jesus não curou, não salvou minha avó, né? Aí em seguida ele teve muito novinho um problema ele quase morreu porque ele teve um problema na vesícula. E eu orei muito para Jesus curar ele. E sabe, e ele teve que passar pela cirurgia. Daí ele deve ter pensado, poxa, minha mãe ora,
nas pessoas, as pessoas não são curadas, orou em mim, não curou, sabe? Então, acho que deu todos esses conflitos. Aí aconteceu isso da igreja, né? Do rompimento enfim, de tudo que aconteceu ali com a igreja. Daí eu me desconverti, eu fiquei com ódio. Então, assim, sobre mim vem muita culpa, sabe? De pensar assim, poxa, eu conheci Jesus, eu vi os milagres de Deus e eu não suportei a pressão, eu não suportei as afrontas, eu não. Isso, e o próprio Deus falou que seria assim, sabe? Ele me falou na palavra que eu iria passar por isso. E eu me senti como Pedro, sabe? Que ali ele andou com Jesus, sabe? Ele andou com Jesus e ele negou Jesus, sabe? E aí, hoje eu vejo assim, sabe, até de hoje em repreender, em tentar dizer pro meu filho, filho, volta, né? Eu sinto culpa, porque eu fico pensando assim, que exemplo eu fui? Porque eu errei, né? Eu dei esse mau testemunho, Mas sabe? escuta, agora nessa live, você precisa se perdoar. E você já sabe que é uma missionária. Ligada no céu. Tá ligado no céu. Entendeu? Então você vai fazer o caminho de volta. Eu chamo de caminho de volta, Andressa. Você vai dizer pro Arthur, Arthur, não tem outra saída. Mamãe é muito feliz com Jesus. E o pecado, o crime nosso aqui foi olharmos para a instituição, para homens. Então, o segredo eu descobri é olharmos para Jesus. E nós vamos ter o nosso resgate. Conta comigo, você sabe que você pode contar comigo? Amém. Amém? Fica Amém. bem, fica bem. Te ama. O amor dele não dá para ser medido. O amor dele cobre multidões de pecados. Não olhe para as acusações, nem suas. Não se acuse mais. Não se julgue mais. Só receba esse amor, esse favor. Eu estou vendo o movimento que você tem feito. Tá lindo, sabe? Deus vai resgatar tudo de volta, porque nada está perdido, né? Foi muito para ele. São dores, são frustrações que agora ele precisa curar a alma. Curar a alma. E aí o espírito ativa novamente. Creia nisso. Amém. Eu creio. A senhora, gostaria que a senhora compartilhasse as suas redes sociais, o lugar que as pessoas podem encontrar a senhora, o endereço, porque a gente tem aqui pessoas do norte, do sul, de leste, oeste, de todos, até fora do país. Eu queria que a senhora compartilhasse. Nós estamos, eu sou a pastora Marilda, gente, nós estamos aqui em Montes Claros, Minas Gerais. A nossa igreja é a Igreja Cristã Graça e Paz, que fica no Morada do Sol. É uma igreja muito, muito linda, que Deus tem nos dado ali como missão, né? Para resgatar muitas vidas, curar muitas pessoas, e é uma honra servir a Jesus ali na igreja. Eu também sou psicóloga, atendo aqui no consultório ainda, né? Porque a igreja esse ano faz 9 anos. Esse ano eu tenho um lançamento de um livro, mas o outro já está sendo feito também, né? Que vai ajudar muita gente. O primeiro livro é Identidade Real, o segundo é Banho, Cama e Mesa, onde eu vou falar dos altares na casa, né? Te chamo para falar desse livro de novo, Andressa, que vai ser muito bom. E estamos aqui a serviço do reino. Meu Instagram é esse aí que vocês estão vendo, Pastora Marilda. E é uma honra falar com você de novo, meu amor. Eu só tive Maravilhoso. com você e que Deus Pastora, sempre... depois daquele dia que a senhora, né, orou, me consagrou novamente a missionária, se levantou uma guerra na minha vida de novo. Eu digo, Jesus, tá que nem a senhora. Eu não vou aguentar. Eu Mas quero te servir, Senhor. Dê misericórdia de mim, sabe? E aguenta. como é Olha, forte é isso, né, pastora? Meu Deus do céu, quando é a gente muito. vai para Jesus, assim. Aí agora eu tô voltando para Jesus, vai o meu filho, sabe? Então, sabe, eu penso, aquela vez foi com o marido. E É. agora com o filho. Eu digo, ô Mas Senhor, me ajuda. escuta, escuta. Você não está só. O reino é difícil mesmo, mas nós temos conosco o general de guerra. A única coisa que você vai fazer a partir de agora é liberar a vida, profetizar a vida, tá? Provérbios 18, 21. O poder da morte e da vida estão na língua. Então você vai liberar a vida. Meu filho é de Deus. Nós vivemos muitas coisas, mas também se alcançou um nível nacional exponencial, né, Andressa? O inimigo fica furioso, né?
Você tem um nome aí no E Brasil. naquela vez, pastora, foi com meu marido. A senhora viu tudo o que aconteceu, né? Foi só eu pensei assim, eu vou voltar a ganhar almas e agora eu vou falar mais do que nunca de Jesus quando ver, pum, forte com meu marido, Sim. né? E aí Só agora de novo, agora com o Arthur, sabe? Então assim, é uma luta, uma você guerra. não está sozinha. Jesus é o nosso guarda 24 horas do nosso dia, que não dorme. É o nosso advogado com A maiúsculo. Fica firme, fica firme. Porque você já sabe. Existe outro caminho? Não. Jesus é o único caminho, minha gente. É o caminho, a verdade e a vida. Sabe, pastor, uma coisa que eu aprendi com essas experiências é que assim, tudo que a gente coloca no lugar de Deus, a gente perde, né? Verdade. E eu sempre coloquei, assim, depois que eu me casei com meu marido, eu coloquei ele no lugar de Deus. Por isso que a gente se perdeu, né? E Sim. depois eu coloquei Deus no lugar certo e o meu casamento foi restaurado. E agora a mesma coisa o meu filho estava no meu coração, sabe? Então, assim, confiar é muito difícil, você vê tudo dando errado, né? Você vê indo para um caminho que você diz assim, meu Deus, eu tô perdendo o controle, né? O confiar é o mais difícil, porque você ora, você faz a sua parte, o confiar é o mais difícil. Então, eu creio que na hora certa Deus vai fazer a obra como tem feito E no meu casamento. como ele fez na sua vida, como ele fez no seu casamento, ele vai fazer na de Arthur também. A questão aqui é, por isso que eu falei, ore por vocês. Porque vocês se blindando, vocês vão dar coisas boas. A gente só dá o que tem. Então, se eu me encho de Deus, o que, que eu vou dar? Deus. Assim como Maria ficou sentadinha nos pés de Cristo, ouviu, 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 e depois ela teve tanto para dar que a casa inteira, João 12, se encheu do perfume. Esse perfume é a adoração. Então, continue adorando. Continue buscando, sem olhar para homem, olhar no sentido de colocar confiança, né? Não confie no braço do homem, mas olhe para o Senhor. A minha vida inteira foi assim. O nosso templo foi construído, eu fui em Israel pela segunda vez, em 2016. E quando eu cheguei lá, não tinha dinheiro. E Deus falou comigo assim: dá uma oferta para aquele pastor. Mas não tem dinheiro aqui. Ele falou: não, fala com ele, aí depois você dá para ele. Aí eu fui só seguindo, né? Eu estava lá no Jardim do Sepulcro, a gente estava com a ceia na mão, e esse pastor nem é da minha igreja, um que estava na caravana, e ele é do Espírito Santo. Aí eu cheguei nele e falei: ó, pastor, Deus está mandando eu te dar uma oferta, mas eu não tenho aqui agora. Ele falou: anotou? Toma aqui, você me dá com 30 dias. Eu voltei assim, meu Deus, era 3.000 que eu tinha que dar. Falei: que isso? Na hora que eu ajoelhei, Deus falou comigo assim: daqui a um ano você vai estar com o seu templo. O nosso templo cabe umas 800 pessoas e foi exatamente depois de um ano. Exatamente. Fui em Israel em julho de 2016, 2017 a igreja estava pronta. Como? Não sei. Mas eu escutei isso. Pisa nas águas. Pisa nas águas. Confiar é você se sentir muito amada. Eu vou dar um desafio para a Andressa, gente, e para todos vocês que ainda estão aqui. Vocês vão se sentir os mais amados da vida. Essa é a disputa. Eu sou a mais amada, eu sou a mais amada todo santo dia. Eu fui muito amada desde a fundação do mundo. E A aí, senhora sabe que tem um versículo que na Bíblia que foi o primeiro que Deus falou comigo. Eu perguntei para a senhora, né? Qual foi o primeiro? E a senhora acabou de falar que sabe por que eu me apaixonei por Jesus? Porque tem um versículo que fala, né? Quem foi muito perdoado, muito ama. E agora a senhora está é falando, isso, é o próprio Deus confirmando. que lindo. Quem é muito perdoado, muito ama. Por quê? Porque É. é dinâmica, gente. Então, recebam esse amor. Só o amor cura. Só o amor protege, só o amor blinda. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque a gente sabe que esse amor é mais forte do que a própria morte. O amor é a negação da morte. Por isso que aquele que ama Jesus não morre, passa da morte para a vida eterna. Que lindo, né? Esse Jesus é lindo. O amor Pastora, se eu morasse perto da senhora,
senhora, eu estava toda semana no seu consultório. Ah, ainda bem que nós temos um online da vida. E quando, de vez em quando nós estamos aqui, viu? Amém, amém. A senhora ora pra gente? Claro, claro. Gente, vamos orar porque a oração é uma ferramenta, uma instrução que Deus nos deu, onde a nossa mente, o nosso espírito se conecta diretamente com o Criador. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos abençoar a vida da Andressa, Senhor, e de todas essas pessoas que estão aqui conosco. É pelo nome bendito e poderoso de Jesus que nós entramos em tua santa presença, Pai, com muita gratidão por todas as vidas que foram alcançadas. Nós ouviremos testemunhos, Pai. Pelo testemunho milagroso da Andressa, que alcança muitas vidas. Meu pedido de oração a Ti nessa hora, meu Pai, é que o Senhor fortaleça a Andressa. Que ela venha frutificar para a Tua honra e para a Tua glória. Que o Senhor guarde a vida do Leon, que o Senhor alcance a vida do Arthur e que ele se torne esse pastor com um testemunho vivo, alcançando os jovens nessa geração. Nós não abrimos mão da alma e da vida do Arthur. Guarda, Deus, a casa da Andressa. Blinda a casa dela agora, cerca os umbrais, todas as portas e janelas sejam agora consagradas com o sangue de Jesus. Espírito Santo, que essas pessoas que ela alcança, Deus, possam ser tocadas no profundo e ter um desejo, uma fome e uma sede de conhecer mais o Senhor, porque o Senhor é a própria vida, Jesus. Nós estamos aqui para testificar, para testemunhar, Pai, e dizer que o Senhor estava conosco no vale, o Senhor estava conosco no deserto e o Senhor permanece conosco nos altos montes. Por isso nós te louvamos em todo o tempo e que em todo o tempo as nossas alvas vestes sejam para exaltar e glorificar o teu nome. Não permita que a nossa fé, ó Deus, se balance para um lado ou para o outro, mas que ela permaneça operante, firme, com convicção que nós somos muito amados, nós fomos muito perdoados. Por isso nós amamos muito o Senhor. Só o Senhor perdoa e não lança no rosto. Só o Senhor perdoa e lança no mar do esquecimento. Por isso nós te tributamos a glória, Jesus, a honra, o louvor e a adoração. Tributamos a ti. Tudo que somos, tudo que temos, veio por causa do Senhor e é para ti todo louvor e toda adoração. Eu abençoo a vida da Andressa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o Arthur e o Leon, o seu esposo, o seu trabalho e a missão que o Senhor a concedeu. Senhor, que seja para louvor, seja para glória e seja para alcance de muitas vidas e para testemunho de que o Senhor é poderoso para salvar, curar, libertar. Assim nós oramos e abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Ai, que maravilha, amém. Ai, que maravilha, eu ficaria aqui o dia inteiro. Ai, pastora Marilda, foi maravilhoso, foi lindo. Que Deus abençoe a senhora, a sua família, que o seu ministério cresça mais e mais e mais. Muito grata pela sua vida, muito grata por esse testemunho lindo que a senhora deu, essas palavras que o Espírito Santo usou a senhora. Muito, 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 muito obrigada. Você que está assistindo, compartilha com muitas pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas também, né? A gente é curado para curar. Então, Isso. essa é a nossa missão, né? Jesus permite as nossas feridas, os nossos sofrimentos, e a área que a gente mais foi machucado é onde Deus mais usa a gente para curar outras pessoas depois de Ele nos curar. Então, é isso que creio. E você está testificando a palavra de domingo. O Espírito Santo falou poderosamente na sua boca agora. Porque a palavra que eu preguei domingo foi sobre consolação. E lá diz, né, que a nossa tribulação é para promover consolação na vida dos outros. Né? A gente é curado, passa pela dor, cura e ensina os outros. Ó, tem um jeito. É continuar confiando. Verdade. Um beijo, Um grande beijo, fica com Deus. Jesus vai me ajudar a salvar essa live aqui no feed. E eu vou colocar no YouTube também, daí eu envio para a senhora os 2 links, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.